Querida igreja, paz do Senhor Jesus a todos. Meu filho, obrigado. Ótimo, perfeito. Meus irmãos, que maravilha, que bênção nós estarmos aqui nesta noite, sentindo a ausência de alguns irmãos, não é verdade? Férias, né? Férias é bom, não é? Mas ao mesmo tempo também muito feliz pela presença de cada um de vocês aqui nesta noite, nesse culto de louvor e adoração a Deus. Temos nos alegrado com os louvores, isso é maravilhoso. E agora teremos um momento de palavra, não é? Eu queria convidar a igreja a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho do Senhor, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 30. Louvado seja Deus. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Marcos, capítulo 6, versículo 30. A palavra do Senhor nos diz assim: Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: Venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, ou para o céu, os abençoou. Depois, partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Aleluia. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta leitura bíblica e pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, de forma plena, de forma poderosa, de forma que entendamos, meu Pai,
o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Tome o seu lugar. Meus irmãos, essa palavra ela é excelente. E eu peço que os irmãos tenham muita atenção à palavra, por favor, tá bom? Não se distraiam. Fiquem atentos à palavra de Deus para ver o que o Espírito Santo tem a falar com cada um de vocês, com cada um de nós. Meus irmãos, uma das coisas mais belas que nós podemos observar no Santo Evangelho, na obra de Jesus Cristo em nossa vida, é o amor e a preocupação de Jesus para conosco. Nós, na nossa pressa e na nossa angústia, na nossa ansiedade, por muitos e muitos momentos nós pensamos que estamos sós. Parece que Deus virou as costas para nós. Mas quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos aqui o Senhor Jesus com uma preocupação linda com seus discípulos. A palavra do Senhor nos diz que a obra que eles estavam fazendo era tão grande e exigia tanto deles que eles estavam sem tempo nem para se alimentar direito, quanto mais para descansar. Então o Senhor Jesus chama os seus discípulos e diz para eles: venham repousar. Venham para um lugar à parte, um lugar deserto. O desejo de Jesus era de fato se afastar da cidade. Se afastar para um lugar literalmente deserto, sem distrações e sem ocupações, para que os seus discípulos tivessem um momento de descanso. Olha a preocupação do Senhor. Às vezes nós, principalmente nós líderes, irmãos, nós estamos focados demais na produção. Focados demais na produção, no fazer. Nós mesmos, muitas vezes, acreditamos que a ocupação é de fato o que Deus quer de nós. E claro que Deus quer que nós estejamos ocupados na sua obra. Ele mesmo fala que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Deve seguir em diante, fazendo a obra do Senhor. Porém, o Senhor também tem para nós os momentos de descanso e de refrigério. E o Senhor fala isso para nós de forma bem simples nesta noite. Quem disse que você pode tudo? Quem disse que você pode fazer tudo? Quem disse que você pode resolver tudo? Descansa. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor teu Deus. Hoje nós abordamos um pouco ali na classe de discipulado, e nós passeando pela Bíblia. Hoje foi uma aula extraordinária, e em meio ao passeio bíblico que nós fizemos, nós tivemos um pouquinho de atenção no Salmo 37, versículo de número 4, que diz assim: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Ele fará com que sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol no meio-dia. E aí, o versículo 7, apenas o início dele:
Descanse no Senhor e espere nele. Descanse no Senhor e espere nele. O Senhor Jesus tem um interesse que você não esteja o tempo todo correndo de um lado para o outro, mas que você tenha o seu tempo de descanso, seja o seu descanso físico, literalmente falando, mas principalmente o seu descansar nas promessas, na obra de Deus. Na obra de Deus. O Senhor alertou Marta sobre isso, quando ela foi enredar a Jesus sobre Maria, porque Maria estava aos pés de Jesus. E Marta disse: Senhor, tu não te importas, eu aqui com tantas ocupações, e Maria não me ajuda. O Senhor Jesus, de forma enfática, porque ele disse o nome dela 2 vezes: Marta, Marta, tu anda ocupada com muitas coisas, uma só te falta. Maria escolheu a melhor parte. Às vezes, irmãos, a gente não está ocupado com tarefas físicas e materiais. Às vezes é a nossa mente que está sobrecarregada. A nossa mente que é tão acostumada a julgar. O que é que o Evaldo está pensando de mim? O que é que o Calbi está pensando de mim? O que é que o Mauro está falando a respeito da escola bíblica? O que é que está falando a respeito da minha pregação? E a nossa mente fica baldeada, conturbada. E qual é o desejo do Senhor? Se acalma. Vem um pouquinho aqui, para um lugar afastado, para um lugar deserto. Vem descansar. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa nas promessas de Deus. Irmãos, ontem nós celebramos os 2 anos, hoje é o 2º dia de festa lá no Parque Jerusalém. Nós iniciamos ontem as comemorações de 2 anos e foi uma semana muito atribulada. Nós recebemos notícias que a pessoa de outra religião que fica ao lado da igreja, do prédio da igreja, ia fazer suas reuniões com muito barulho, não é? E como se não bastasse, houve ali um furacão na congregação do Parque Jerusalém. Os irmãos que estiveram presentes lá ontem ouviram um pouco do meu testemunho no final do culto ontem lá. E pastor Clésio muito abatido, irmã Robênia muito abatida, a igreja muito abatida. Foi uma semana muito difícil. Foi uma semana muito complicada. E aí, meus irmãos, eu estava em oração, pedindo graça e misericórdia a Deus, porque ia pregar no sábado, né? E aí aconteceu algo interessante aqui na nossa sede. E que até agora eu estou assim, o tempo todo agradecendo ao meu Deus, louvando ao meu Deus, pelo que aconteceu na nossa sede. Os irmãos vão entender aonde eu quero chegar. Sem eu pedir, sem eu dar nenhuma ordem, nem para corpo diaconal, nem para a liderança, algumas irmãs e irmãos tomaram uma decisão por si mesmos. Nós vamos orar e vamos jejuar pelo culto de sábado e pela vida do pastor Flávio, que vai pregar a palavra. E o interessante é que chegaram a mim pessoas diferentes com o mesmo propósito. Pastor, eu senti de Deus, vou orar e jejuar. Quando de repente chega outra mensagem com o mesmo teor de outra pessoa. Quando pensei que não, já tinha grupos da nossa igreja, departamentos da nossa igreja tomando a frente para orar e para jejuar. E quando pensamos que não, irmãos, tinha um exército de oração e jejum montado. E quem esteve ontem no Parque Jerusalém pôde comprovar o que Deus
fez ali. Descansar não fala de omissão, descansar não fala de preguiça, descansar não fala de inutilidade ou de inércia. Descansar na Bíblia Sagrada, de fato, fala de confiar em Deus. Quando eu percebi que havia um grupo se reunindo, mesmo sem saber, irmãos, pontos na igreja, irmãos que se levantaram para orar e para jejuar, irmãos, eu comecei a me lembrar de situações do meu particular com Deus, de madrugadas minhas com o Senhor. De madrugada, irmãos, nós entendemos que é para a gente estar dormindo, descansando. Foi o Senhor quem deu o descanso e o sono para nós. Mas eu não estava dormindo, eu estava orando. Então, pastor, o senhor não estava descansando? Estava. Mas de uma forma diferente, vamos assim dizer. E sempre nas minhas orações, pelas madrugadas e praticamente em todos os momentos que eu oro, eu peço muito a Deus: Senhor, levanta guerreiros de oração na nossa igreja. Levanta homens e mulheres, Senhor, comprometidos com o teu reino. E quando eu vi tudo isso acontecendo, meus irmãos, eu comecei a perceber. Quando a gente descansa no Senhor, quando a gente entrega a Deus o fardo que a gente não consegue levar, Deus começa a trabalhar. Deus começa a trabalhar. Às vezes nós estamos perdidos, irmãos, no meio das nossas tantas ocupações. E Jesus está vendo tudo isso. Estamos perdidos nos meios de tantos pensamentos. Pensamentos que vão, pensamentos que vêm. E muitas vezes a gente não consegue nem concentrar para fazer uma oração. E ultimamente eu tenho me revestido de um sentimento, como pastor, como líder. Por quê? Porque como líder, como pastor, eu chego num culto, como é que está o louvor? Edilberto, como é que estão os obreiros? Karine, como é que está o grupo de discipulado? E aí a gente quer... E aí eu orando, eu dizendo: Senhor, eu estou perdendo o culto. E eu me lembrei daquela passagem, se não me falha a memória, Êxodo 18, de Moisés e Jetro. Moisés atendendo todo o povo sozinho. O sogro dele chegou e disse: vai morrer você e vai morrer o povo, porque você vai se cansar. É um trabalho muito pesado para você sozinho. Então faça o seguinte, conselho de um velho, de um ancião, de um homem experiente: escolha homens. Escolha homens para lhe ajudar nesse serviço, nessa tarefa, não é? Vamos lá conferir com essa palavra tão bonita, tão abençoada. Eu acredito que seja Êxodo, capítulo de número 18. Se não for, os irmãos me ajudem aí, por favor. É ele mesmo, não é? Ele mesmo. Então, versículo 17 de Êxodo 18. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis, faça com que eles conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens que amam a verdade e que odeiam a corrupção. Olha as características desses homens. Homens capazes, que têm um dom, uma aptidão para determinada obra, não é? Homens que temam a Deus. Não é só habilidade, não é só ter o jeito para fazer a coisa, tem que ter temor a Deus.
homens que amam a verdade e homens que odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo. Alguns têm capacidade para liderar 1000. Outros têm uma capacidade dada por Deus para liderar 100. E outros têm um dom dado por Deus para liderar 50. Esses homens vão julgar o povo em todo o tempo. A causa grave, aquela que o chefe de 1000, o chefe de 100, o chefe de 50 não conseguir resolver, ele vai trazer a você. Mas aquelas causas mais simples, eles mesmos resolverão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto, e essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Então, como pastor, eu chegava aqui preocupado com tudo. Mas aí bateu aquela consciência: Senhor, eu estou perdendo o culto. Eu não consigo chegar no meu lugar e cultuar. Eu fico preocupado com o louvor, com os obreiros, como é que está de cadeira, as crianças, como é que está. E eu comecei a orar ao Senhor, a descansar no Senhor. Pai, me ajuda. E agora quando eu chego, estou trabalhando isso aí de mim. Presbítero Edilberto, tudo sob controle? Marcos Paulo, tudo sob controle? Chego, todos os domingos, talvez vocês não saibam, tem um grupo de intercessão nessa sala aqui. Às 17h30 eles se reúnem para orar. Todo domingo, o grupo de discipulado. Às 17h30 eles estão ali naquela sala de joelhos orando pelo culto. Lívia, está tudo sob controle? Quem vai ficar com as crianças? Quando eu chego eu já pergunto. Quando eu vejo que está tudo ok, agora eu estou me encaminhando para o meu cantinho, dobrando os meus joelhos, orando e louvando ao meu Deus. Descansando no Senhor. Por quê, irmãos? Porque quando nós atendemos esse chamado de Jesus para vir e descansar nele, sabe o que é que Jesus está dizendo? Meu filho, minha filha, por que é que você está preocupada? Por que é que você está preocupado? Não sou eu que estou te chamando para descansar em mim? Não sou eu, Senhor, que estou te exortando a me entregar os teus caminhos? Descansa. E eles então foram descansar. Descanse no Senhor. Eu não estou dizendo que você vai ficar inerte, que você não vai mais fazer nada. Mas coloca de fato nas mãos de Deus esse noivado, esse namoro, esse casamento, essa entrevista de emprego, essa consulta médica, essa causa na justiça, essa cirurgia que está agendada. Coloca nas mãos de Deus esse projeto. Do coração do homem nascem os planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Vem dos lábios do Senhor. Quando nós descansamos em Deus, nós estamos dizendo: Senhor, faze conforme a tua vontade e o teu querer. Aqueles homens atenderam. Eles entraram no barco e foram com Jesus. Meus irmãos, Jesus é tudo de que nós precisamos. Tudo. Tudo que nós precisamos nós encontramos em Jesus. Tudo. Eles foram com Jesus, mas a Bíblia diz que muitos observaram Jesus entrando no barco com seus discípulos e observaram para onde eles iam. Então uma grande multidão foi a pé e chegaram no local primeiro do que o Senhor, com seus discípulos. Versículo 33 diz que eles chegaram antes. Uma caminhada de aproximadamente 6,5 km a 8 km. Então a Bíblia diz no versículo 34, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Preste atenção. Lembre-se como eu iniciei esta fala, esta mensagem, sobre a preocupação de Jesus com a nossa vida.
Neste momento, o foco de Jesus está nos discípulos. Mas ao ver aquela multidão, a Bíblia diz, Jesus se compadeceu daquela multidão. Jesus se preocupou. E Jesus viu todo aquele cenário e disse, porque são ovelhas, são como ovelhas que não têm pastor. E a Bíblia diz que Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. E se estendeu. Talvez vocês devam perguntar, e aonde está o descanso dos discípulos? Aonde está o descanso dos discípulos? Lembre-se que eles estavam tão ocupados que não conseguiam comer nem beber, não é verdade? Então venham cá. Os discípulos focados naquilo que Jesus tinha chamado eles para fazer, descansar. No versículo 35 a Bíblia diz, como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, Senhor, o lugar é deserto. Já está bastante tarde, quase anoitecendo. Então faça o seguinte, para a gente ter o nosso momento, como o Senhor disse que teríamos, mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, deem vocês mesmos de comer. E eles responderam, mas 200 denários, se a gente fosse comprar aqui de alimento, ainda não era suficiente para toda essa multidão. Preste bem atenção, por favor. Os discípulos estavam errados? Não. Eles fizeram a leitura correta do cenário que estava diante dos seus olhos. Uma multidão, já estava entardecendo, já estava anoitecendo, e eles não tinham alimento para alimentar aquele povo. Aquele povo estava faminto. Se eles caminharam aproximadamente 6,5 a 8 quilômetros, então era só eles retornarem às cidades, às aldeias e se alimentarem. E aí, logicamente, os discípulos iam ter o seu descanso que Jesus os havia chamado para tal. E aqui, meus amados irmãos, nós precisamos ter muita atenção. A leitura que os discípulos fizeram dessa situação é a leitura que eu e vocês costumamos fazer. A leitura do que está diante dos nossos olhos. A leitura daquilo apenas que está diante dos nossos olhos. Igreja, já passou da hora. Nós estamos atrasados. Mas ainda é tempo. Irmãos, de nós confiarmos no sobrenatural de Deus. Ultimamente Deus tem me desafiado muito a respeito disso. Nós estamos atrasados, já passou do tempo de nós confiarmos no sobrenatural de Deus. Por favor, abra sua Bíblia no mesmo Evangelho de Marcos, vá até o capítulo 11. Olhe comigo, por favor, o versículo de número 24. Vamos, por favor, me desculpem, a partir do 22. Jesus lhes disse, tenham fé, eu sublinhei só essa frase, tenham fé em Deus. Quem foi que disse essa palavra? Jesus. Quando eu li esse versículo, irmãos, era uma madrugada, aproximadamente 2 horas da manhã, quando bateu essa martelada na minha cabeça. Tenham fé em Deus. Querida igreja, para onde foi a nossa confiança e a nossa fé? Por que é que tão facilmente nós estamos fazendo apenas uma leitura daquilo que está diante dos nossos olhos? Está ficando à noite, tem uma multidão de quase 15 mil pessoas, não tem alimento suficiente, o dinheiro que a gente tem não dá para comprar alimento suficiente, então nós vamos fazer o quê? E Jesus Cristo disse, vocês vão alimentar eles. A pergunta dos discípulos é a minha e a de cada um de vocês, com o quê? Em Números capítulo 11, Moisés ora ao Senhor, dizendo, Senhor, eu estou com uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas me seguindo.
O Senhor acabou de me dizer que vai dar carne para esse povo, todo mundo comer. Moisés faz uma pergunta a Deus: pode o Senhor preparar uma mesa no deserto? Pode o Senhor preparar uma mesa no deserto? O Senhor disse para Moisés: antes de ele engolirem os pedaços de carne, já vai ter outro pedaço de carne esperando por eles. Volto a Marcos capítulo 11, versículo de número 22. Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que será feito da forma como ele diz, assim acontecerá. Versículo 24. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Tenham fé em Deus. Meus amados irmãos, estas palavras têm desafiado muito a minha fé. Aonde ou para onde foi a nossa confiança no sobrenatural? Nós só estamos enxergando o que está diante dos nossos olhos. E geralmente a única coisa que nós enxergamos diante dos nossos olhos são problemas. Mas o Senhor Jesus pergunta no versículo 38 de Marcos 6: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Em João capítulo 6, que trata desse mesmo assunto, diz que André foi se informar e descobriu que na multidão havia um garoto. Quantas pessoas? Um garoto. E o que é que ele tinha nas mãos? 5 pães e 2 peixes. Aqui no versículo 38 eles informaram a Jesus: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos. Mais uma vez, o Senhor convida-os a descansar. Sentem-se. Sentem-se. Observem o agir de Deus. Descansem. Descansa o teu corpo, descansa a tua mente, descansa em Deus. Descansa em Deus. Moisés chegou para o Senhor e disse: foi eu que pari esse povo? Foi eu que dei à luz a esse povo? Estou quase morrendo, estou quase me acabando. Então eu faço um pedido ao Senhor, Números capítulo 11, tire a minha vida, eu não aguento mais esse fardo. O Senhor, como é que é? O que é que você está pedindo, Moisés? Tire a minha vida, porque eu não aguento mais. Pode tirar, cuida, pode tirar. Cadê, meu Deus? Números capítulo 11, versículo de número 10. Ah, meu Deus, que palavra. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. Ninguém orava, só chorava. O Senhor ficou irado, e Moisés também não gostou do que viu. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste este mal ao teu servo? Por que o Senhor fez isso comigo? Por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu este povo? Será que fui eu quem deu à luz a este povo, para que me digas que eu leve eles no colo? Como a babá leva uma criança que mama, até a terra que prometeste a seus pais?
onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois eles choram diante de mim, dizendo: dei-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, eu te peço, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixe ver esta miséria. Moisés estava cansado. 16, o Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que esteja ali com você. 17. Então eu descerei, eu ali falarei com você, tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-lo sozinho. Descansa em Deus. Descansa no Senhor. Ora mais. Jejuma mais. Confia mais. O Senhor Jesus mandou aquele povo se assentar em grupos. E a Bíblia diz que eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. O que foi que Jesus pegou em suas mãos? Está escrito no versículo de número 41. O que foi que Jesus pegou em suas mãos? Os 5 pães e os 2 peixes. Salmo 37, versículo 5. Entrega os teus caminhos, confia nele, e o mais, irmão, se está tudo dando errado, se está tudo com tanta dificuldade, se está tudo tão travado, o que é que Jesus está pedindo de ti? Que tu resolva? Me entregue. Me entregue. 5 pães e 2 peixes. Servia para quantas pessoas? Era só um homem que tinha. E ele vendo aquela ruma de gente com fome, ele disse: vou guardar aqui, mais tarde eu como, quando terminar o culto. Mas o que foi que André chegou para aquele menino e disse? Jesus está pedindo os teus 5 pães e os teus 2 peixes. Diante dessa passagem, eu aprendi a fazer uma oração. Diante dessa passagem, eu aprendi a fazer uma oração. Sempre quando eu estou preparando o sermão e antes de eu subir ao púlpito para pregar, quando eu escrevo o sermão, às vezes que eu escrevo, hoje eu não escrevi, mas em si eu tenho uma mensagem para pregar, eu sempre digo ao Senhor em oração: meu Deus, esse sermão aqui são os meus 5 pães e os meus 2 peixes. Na minha mão só vai servir para mim. Eu já estudei a palavra, eu já li, eu já observei a interpretação textual, está servindo para mim. Então, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Alimenta o povo. Sempre eu tenho feito essa oração. Alimenta o povo. E eu aconselho você a fazer exatamente isso. A pegar os seus 5 pães, os seus 2 peixes. A pegar tudo que você tem, por pequeno e pouca quantidade que seja, e entregue a Jesus. E entregue ao Senhor. E foi exatamente isso, irmão. Essa pequena quantidade, esses pequenos 5 pães e 2 peixes que Jesus pegou. A Bíblia diz que, erguendo os olhos para o céu, Jesus os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos.
para que os distribuíssem. Também repartiu os 2 pães, os 2 peixes entre todos. Irmãos, vejam o trabalhar de Jesus. O Senhor, Ele quer todos envolvidos na sua obra, irmão. O Senhor, Ele quer todos envolvidos na sua obra. Aqui o Senhor Jesus estava mais trabalhando no coração dos discípulos do que propriamente dito nessa multiplicação. Eles estavam cansados. O Senhor Jesus os chamara para descansar, mas ainda assim eles estavam trabalhando e alimentando a outros. E esses outros de cansados agora estavam descansando e sendo alimentados pelo próprio milagre de Deus. A Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. Qual foi a leitura do cenário que os discípulos fizeram? Qual foi a leitura? Lugar deserto, anoitecendo, não tem comida para todo mundo, manda o povo embora. O que foi que Jesus operou? Isso é o que vocês estão vendo, mas não é o que eu estou fazendo. E é exatamente isso que precisa prevalecer no nosso coração e na nossa mente. Não é o que nós simplesmente estamos vendo, mas é o que Deus está fazendo. Então, certo como vive o Senhor, eu creio que Deus está trabalhando em nossa causa. Mas, irmãos, aonde nós estamos, que não conseguimos descer aos pés do Senhor? Irmãos, eu acredito que o maior obstáculo para as bênçãos de Deus na nossa vida individualmente e na vida da igreja coletivamente, somos só nós mesmos. Irmãos, me permitam dizer, nós estamos cheios de nós mesmos. Irmãos, nós estamos carnais demais. Nós precisamos descer aos pés do Senhor. Nós nos achamos espirituais demais, e é aí onde reside a nossa carnalidade. Nós nos achamos que estamos fazendo muito para o Senhor, e é aí onde reside a nossa carnalidade. Irmãos, a nossa dependência vem de Deus. Os nossos caminhos devem estar consagrados ao Senhor. A nossa vida deve estar consagrada ao Senhor. Irmãos, eu tenho orado muito pedindo ao Senhor o despertamento. Quando eu dei esse testemunho para vocês a respeito do que aconteceu aqui na nossa igreja, com relação ao que aconteceu no Parque Jerusalém, irmãos, eu sinto que Deus está nos colocando no caminho. Hoje eu estava aqui orando com alguns líderes. Eu tenho orado para despertar a liderança para vir orar. Todo domingo, 8 horas da manhã, eu tenho oração com a liderança. A liderança não está vindo ainda nem 30%. Irmãos, eu não vou desistir. Já chegou líder para mim dizendo, pastor, cancele essa oração. Já chegou gente dizendo para mim, pastor, tire essa oração. Irmão, não vou tirar. Eu vou ver uma liderança toda quebrantada aos pés do Senhor. Pastor, eu estou cansado, o dia de domingo é o único dia que eu tenho que descansar. Irmão, eu não estou tomando essa decisão por birra, porque eu quero que você... Irmãos, eu sinto a mão de Deus sobre esse negócio. A nossa liderança precisa orar. Eu almejo e verei, oro ao Senhor para que isso aconteça. Eu verei as reuniões de oração aos domingos pela manhã lotadas com toda a liderança e a igreja acompanhando. Eu estava orando de manhã, eu estava com a aula programada da classe de discipulado, aula de número 8 da nossa revista. E eu estava orando a Deus aqui de joelhos, pelo discipulado, pela escola bíblica, pelo culto desta noite. Quando senti o Espírito Santo falando comigo sobre o discipulado. Mas fiquei só comigo, guardei. Fui tomar o café da manhã com os irmãos. Quando eu entrei na classe do discipulado, os alunos já estavam.
fechem a revista. Nós não vamos estudar a revista hoje. Vamos estudar algo sobre oração, vida de oração. Os novos convertidos, irmãos. Peguei Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentem tudo diante de Deus. Pela oração, pelas súplicas e com ações de graça. Apresentem tudo diante de Deus pela oração. Essa palavra oração lá significa adoração e comunhão. É ligação com Deus 24 horas por dia. Pelas súplicas, é apresentar os nossos pedidos ao Senhor. De fato, o que nós estamos precisando, necessitando. Ações de graça, precisamos aprender a ser gratos a Deus. A aula se baseou nesses 3 pilares. Adoração e comunhão, súplicas e agradecimento. Sabe o que aconteceu, irmão? Depois da aula, ou ainda na aula, a classe de discipulado estava toda de joelhos orando. Eles são novos convertidos. Mas eu preciso, como líder espiritual, ensinar a eles, são novos convertidos, e à igreja. Vocês precisam aprender a descansar no Senhor. Leonard Ravenhill, no seu livro Por que Tarda o Grande Avivamento, ele diz uma frase que sempre me traz um impacto. Existem muitos para organizar, existem poucos para agonizar. Tem todo mundo dizendo, pinta a parede, bota ar-condicionado, levanta a parede, bota painel, melhora o som, bota a cadeira, tira a cadeira, 200 fileiras, 300 fileiras. É muita gente para organizar. Mas cadê o povo para agonizar? Para dobrar o joelho? Em nome de Jesus, irmão e irmã, a tua casa e a tua família precisa dobrar os joelhos. O teu lar precisa ser um altar de adoração e oração e gratidão ao Deus triuno. Você precisa aprender a descansar em Deus. Você precisa aprender que Deus não mudou, que Ele continua sendo Deus de milagres. Nós precisamos voltar a crer, a acreditar e a viver que Deus ainda age de forma sobrenatural. Ou então nós estamos perdendo tempo? Irmãos, não existe mais tempo para você dizer, eu sou desse jeito, eu faço desse jeito, eu quero desse jeito. Na igreja do Senhor não existe espaço para o eu. Porque quem governa a igreja do Senhor é o grande eu sou. O eu precisa ser expulso. O eu precisa sair de dentro da igreja, de dentro da sua casa e de dentro de você, para que governe o grande eu sou. Assim, nós estaremos entregando a Jesus os nossos 5 pães e os nossos 2 peixinhos. E aí Ele vai olhar para os céus. Ele vai abençoar. Ele vai entregar aos seus discípulos e diga, distribua. E a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos com sobras de pães. Amém? 12 cestos cheios de pães. E os que comeram os pães eram 5.000 homens, sem a contagem de mulher e crianças. Você quer provar dos milagres? Esse milagre aqui começou como? Jesus chamando os seus discípulos para descansar. Jesus chamando os seus discípulos para descansar. É quando descansamos em Deus que provamos dos maiores milagres de Deus. É quando eu entrego a minha vida completamente ao Senhor que eu provo da grande operação do milagre de Deus. Meus filhos, nós precisamos entender isso. Deus está trazendo um novo tempo para a igreja e nós precisamos entender este novo tempo para a igreja.
que novo tempo é esse, pastor? Um tempo que nós temos esquecido. Quebrantamento. Quebrantamento. Pastor Hernandes Dias Lopes conta um testemunho que quando ele viajou à Coreia do Sul, onde há hoje ainda um grande avivamento espiritual, ele disse que visitou a igreja metodista com 70 mil membros. E ele teve um momento de conversa com o pastor daquela igreja, um senhor de mais de 60 anos. E Hernandes Dias Lopes, curioso, perguntou: como? Como tudo isso? Aquele pastor disse assim: nem sempre foi assim. Houve um tempo que a nossa igreja começou a esvaziar. As pessoas começaram a ir embora. Todos reclamavam que eu já não pregava mais. E começaram a ir embora. A igreja começou a esvaziar. Então eu tomei uma decisão. O pastor daquela igreja dizia: eu tomei uma decisão. Me reuni com a liderança da igreja. Me reuni com a minha família e disse: até o final do ano não marquem nenhum compromisso para mim no sábado. A sexta-feira à noite, eu vou subir a montanha de oração da igreja, que é uma cultura na igreja coreana. As igrejas, elas compram terrenos e constroem lugares para oração que só cabe uma pessoa de joelhos, não cabe nem duas. São lugarzinhos assim bem, que só cabe a pessoa de joelhos, tem uma almofadinha para ela dobrar o joelho e como se fosse um balcãozinho assim para colocar a Bíblia. Ele dizia: olha, sexta-feira à noite eu vou subir o monte de oração da igreja e só desço domingo de manhã para a hora do culto. Culto lá domingo de manhã. Só desço domingo para a hora do culto. E vou para a montanha de oração só com a Bíblia. Então aquele pastor relata que desde que ele começou a fazer aquilo, Deus começou a operar um mover no meio da igreja. Curas, milagres, libertação. O Senhor começou a acrescentar. Pessoas que haviam ido embora voltaram. E agora a igreja crescia sem parar. E ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse: Reverendo Hernandes, as minhas pregações são as mesmas. Não mudou. Se você ouviu um sermão meu de há um tempo atrás e ouvir agora, é o mesmo sermão. Só que tem um pequeno detalhe. Agora, ele está encharcado pela unção e pela glória de Deus. Aquele pastor, ele não foi buscar os melhores comentários bíblicos, ele não foi buscar os melhores cursos de grego, de hebraico, ele foi buscar a Deus, que é o dono da obra. Leve isso para a sua vida e para dentro da sua casa. Talvez o seu marido não está precisando de mais um sermão. Talvez a sua esposa não está precisando de mais um carão. O seu casamento está precisando da unção de Deus. A sua casa está precisando que os seus filhos desliguem o celular. Na hora do almoço, do jantar, na hora da mesa. Desliga o celular do teu filho. Ora com ele pelo alimento. A sua família está precisando de oração. Ah, pastor, então ora por mim, pastor, ora. Eu oro, mas eu preciso que você ore. Nós precisamos orar, encharcar a nossa vida com a unção de Deus. Irmãos, nós temos uma igreja pequena, graças a Deus. Mas eu já venho conversando com a Taniele, preparando a Taniele. E eu vou já começar a preparar a nossa liderança. Para a gente ter esses trabalhos, irmãos, de retiros espirituais para buscar a... Irmão, não é retiro para se empanturrar de banho de piscina, de jogar vôlei e de comer pão, não.
é retiro espiritual, para a gente ter momentos para buscar a Deus. Reunir aqui um grupo de 10 irmãos, 15 irmãos, 20 irmãos, ter um espaço, um lugar reservado, fora de todo tumulto, para a gente ter pelo menos um dia ou dois, só de momentos de oração e de repouso. Buscar a face de Deus, porque a gente não consegue fazer em casa. O celular não deixa, os grupos de WhatsApp não deixam, os memes de piadas não deixam. Então a gente precisa aprender a descansar no Senhor. Irmãos, quando nós aprendermos a descansar no Senhor, tanta coisa vai ser quebrada, irmão. Tanta cadeia vai ser quebrada, tanta corrente vai ser despedaçada, tantas cordas serão como era Sansão na sua força, pareciam fiapos. Quando nós aprendermos a descansar em Deus, a entregar a nossa vida ao Senhor, a ser sensível à voz de Deus, irmãos, nós vamos ver o Senhor operando milagres, multiplicando na nossa vida, multiplicando o pão, multiplicando as bênçãos, multiplicando, irmãos, o milagre dentro da nossa casa. Onde estão as curas? Onde estão os milagres? E o que é que nós estamos buscando? O que é que nós estamos buscando? Nós estamos atrás de barulho, nós estamos atrás de movimento. Irmãos, Deus, Ele opera tanto no barulho, como opera também no vento suave. Ele opera no terremoto, quebrando as cadeias e libertando Paulo e Silas, mas Ele opera também no vento suave, resgatando o chamado e o ministério de Elias. Esse é o nosso Deus. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Fiquemos de pé em nome de Jesus.